o livro do Santos Dumont nas Cataratas é o melhor exemplo de uma atuação interinstitucional, né, digamos assim. Porque o livro é uma parceria do Instituto Sem Fronteiras com a editora da universidade, é fruto de um acordo de cooperação técnica, né, entre a universidade e o Instituto, mas que também foi além, né? Nós tivemos como parceiros estratégicos, né, a Itaipu Binacional, o Fundo Iguaçu, o próprio ICMBio, o Parque Nacional do Iguaçu. Para nós foi fundamental, né, essas parcerias todas, para a gente ter o livro nas mãos e para a gente poder comunicar às pessoas aquilo que é praticamente uma vírgula, né, na história desse célebre aviador Alberto Santos Dumont. O livro Santos Dumont nas Cataratas é, como eu sempre digo, sobre essa vírgula na história desse célebre aviador brasileiro. É muito interessante, né, a gente pensar que a gente tem vários elementos na história local, né, na história que se conta sobre o Parque Nacional do Iguaçu. Muito se menciona sobre o Santos Dumont, né? E particularmente acho que esse livro contribui para essa história da passagem do Santos Dumont aqui pelas Cataratas, sobretudo ao abordar a história desse personagem naquele momento. Em 1916, quando ele passou aqui, em abril de 1916, o Santos Dumont não era mais um aviador, ele já tinha parado de voar desde 1910, né? Ele tinha, sua vida de invenções foi praticamente toda na Europa. E o Santos Dumont tinha saído da Europa por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, as minhas fontes de pesquisa me levaram a concluir que esse Alberto Santos Dumont, de 1916, ele era um ativista, né, como diríamos hoje. Ele era alguém absolutamente comprometido com esse contexto maior, na época se chamava de pan-americano, de contato entre Estados Unidos, entre América do Norte e América do Sul. Então acho que esse é um ponto do livro fundamental, esse contato entre Estados Unidos, Brasil, essa conexão Estados Unidos-América Latina, que de forma prática, não teórica, mas de forma prática, os aviadores daquele momento, quando ainda o Estado não havia desenvolvido as suas aeronáuticas. Então esse é um contexto. Outro elemento importante é que o próprio Santos Dumont faz comparações interessantíssimas com Niagara Falls. E a minha segunda parte do livro é justamente pegar o Santos Dumont, as comparações do Santos Dumont, e ampliá-las no sentido de colocar-nos em conexão a maior cachoeira da América do Norte, Niagara Falls, e a maior cachoeira da América do Sul, as Cataratas do Iguaçu. Como presidente do Instituto Sem Fronteiras, estamos muito felizes com esse evento aqui dentro do Parque Nacional do Iguaçu, nas belíssimas Cataratas do Iguaçu, um evento que buscou eternizar ainda mais essa belíssima obra do professor Micael Alvino da Silva, o Santos Dumont nas Cataratas. E o Instituto Sem Fronteiras tem esse propósito, integrar a região da Tríplice Fronteira. É um braço social do Grupo Sem Fronteiras, então queremos integrar a partir da cultura, a partir da história. E no dia de hoje foi um dia também muito especial porque nós lançamos o personagem do Monzito, um personagem único, voltado a falar dessa história, mas também de outras histórias. O que a gente busca com esse personagem é levar conhecimento para a nova geração, começar por Foz do Iguaçu, mas também ir para os municípios lindeiros. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo e contem com o Instituto Sem Fronteiras para projetos propositivos em busca da integração na Tríplice Fronteira. Para vocês que é muito importante essa parceria da editora da UNILA com o Instituto Sem Fronteiras. O Instituto Sem Fronteiras já tem sua tradição, já tem sua história na cultura de Foz do Iguaçu, e a UNILA está chegando e está querendo apoiar e ser apoiada pelas instituições locais. Então essa parceria que já tem esse fruto tão importante, né? A nossa história local tendo sua própria voz e sendo protagonizada, é muito importante para nós. Então, que essa parceria da UNILA, da editora da UNILA com o Instituto Sem Fronteiras tenha vida longa, que esse aqui seja só o nosso primeiro produto tão simbólico, o nosso primeiro livro.
hoje nós estamos aqui no Parque Nacional do lançamento do livro que conta a história de Santos Dumont atrelada aqui ao nosso parque, o que é extremamente importante para a nossa região, e isso nos deixa muito felizes, né? De saber que teve todo esse estudo, esse compromisso de estar lançando esse livro que vai levar, né, essa história para os bons leitores terem esse conhecimento. A importância do lançamento de um livro como esse que a gente está vivendo hoje as memórias, né? Contar a história é extremamente importante para todo mundo. Às vezes a gente tem um patrono, como no caso do Santos Dumont, as pessoas desconhecem essa história, de onde surgiu isso. Então, sem entender a nossa história, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, o Santos Dumont foi uma pessoa extremamente importante para o parque, para a criação do parque, e nada mais justo que a gente perpetuar essa história, contar essa história. Então, o lançamento do livro traz isso, traz luz para contar da onde a gente veio, e aí a gente entende para onde é que a gente vai. Então é uma honra para a gente estar vivendo isso hoje. Aqui diante da estátua do Santos Dumont, na Praça Santos Dumont do Parque Nacional do Iguaçu, para o lançamento do livro Santos Dumont nas Cataratas, do professor Micael Alvino, com apoio institucional do Instituto Sem Fronteiras e do Parque Nacional do Iguaçu, da Urbia Cataratas, entre outros parceiros. Esse é um momento importantíssimo, riquíssimo, porque o Parque Nacional do Iguaçu, além de ser esse patrimônio incrível para a proteção da biodiversidade, é um lugar que traz uma riqueza cultural e histórica envolvendo personagens e histórias interessantíssimas do Brasil, da comunidade local. Nós tivemos a oportunidade de ter o Santos Dumont como o pai do Parque Nacional do Iguaçu. É o Santos Dumont que leva a cabo e concretiza o sonho de muitas pessoas de transformar essa área numa área pública e reconhecida e relevante como um Parque Nacional do Iguaçu. Então aqui Santos Dumont comprou essa briga, digamos assim, tomou para si esse ideal, né, e foi até Curitiba e conseguiu convencer o presidente do estado do Paraná a transformar essa área numa área pública que viria a ser no futuro o Parque Nacional do Iguaçu. Então o nosso carinho, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento à história, à atuação, à intervenção dessa figura histórica, dessa personalidade que foi o Santos Dumont, é algo super relevante, importante, né? Então a gente fica muito feliz de contar com o apoio institucional do Instituto Sem Fronteiras, o entusiasmo do Instituto Sem Fronteiras e o reconhecimento da importância desse personagem Santos Dumont na história do Parque Nacional do Iguaçu e da região trinacional. Estamos muito felizes de estar aqui nesse evento de lançamento do livro Santos Dumont nas Cataratas. A parceria com o Instituto Sem Fronteiras, ela foi fundamental para a gente chegar com esse trabalho até aqui, né, que viabilizou, inclusive, a impressão dos exemplares, né, mas também foi a partir do Instituto que a gente trouxe o livro para a Edunila, né, reforçando também o trabalho importante da própria editora da Unila de reconhecer os eventos locais, os intelectuais que passaram pela cidade, os fatos históricos da cidade. Então acho que o Instituto Sem Fronteira tem sido um parceiro fundamental da própria Unila e agora a partir desse trabalho da própria editora da Unila. E eu espero que a gente possa desenvolver outros trabalhos conjuntos futuramente, né, sempre tendo em vista aqui o desenvolvimento intelectual, cultural, né, de divulgação das informações sobre a região trinacional.